Oi, gente, então vamos dar início. Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. A gente pede para que todo mundo mantenha o microfone desligado e as câmeras também durante a chamada para não interferir. Eu queria avisar vocês que se surgirem dúvidas durante a live, vocês poderão escrevê-las no chat e nós vamos fazer para vocês. Ou se vocês preferirem falar, vocês podem escrever seu nome e curso no chat que a gente vai chamar vocês no segundo momento da live, tá bom? Então, falando um pouco sobre o ECA Responde, esse é o primeiro ECA Responde e quem idealizou fomos nós, quatro, que somos regentes do CA. Vou passar aqui os dados para vocês verem a gente. Eu sou a Gabriela Vasconcelos, aí a gente tem a Dariane Gomes, o Marco Antônio e a Laura Fernandes. E agora eu vou passar a palavra para a Laura. Laura, você está na chamada? O microfone está desligado dela? Eu acho que a Laura caiu. Eu acho que ela travou. Sim, eu vou apresentar então aqui. Aí quando ela voltar, ela continua com a gente. Pessoal, então, diante da quarentena que deu início em março, nós ficamos com muitas incertezas diante do cenário da UFG, qual que é a postura da Escola de Engenharia em relação à quarentena, o retorno das aulas, e foi assim que então a gente idealizou esse evento, o ECA Responde, que esperamos que possam acontecer outras edições além dessa. O teto previsto para a reunião é em torno de 20h30 e nós planejamos dois momentos. O primeiro momento vai ser com as perguntas que foram enviadas para a gente via formulário e o segundo vai ser um momento que vocês podem interagir ou mandando as perguntas de vocês ou mesmo falando por um tempo determinado. E agora eu passo então a palavra para a Gabi. Então, agora a gente vai passar o slide para o Maurício se apresentar, para vocês conhecerem ele, se vocês ainda não conhecem. Pode falar, Maurício. Então tá, muito obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, queria parabenizar pela iniciativa. É sempre bom a gente ter um canal a mais para conversar com os alunos. Tá? Meu nome é Maurício Sales, sou professor da escola, sou ex-aluno da escola também, me formei aqui, né? E atualmente estou como vice-diretor da Escola de Engenharia Civil. No momento, nas férias da carta, e eu estou respondendo também pela direção durante esses dias aí, né? Sou professor mais para o final do curso, para aqueles mais novos, em geral, quarto, quinto ano aí. Estou à disposição. Agora a gente vai dar início às perguntas. O Marco vai começar com elas. Vou passar aqui a primeira pergunta. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Marco Antônio. E as primeiras perguntas são sobre o tema aulas remotas do próprio CAEC. Maurício, a gente quer saber como foi tomada a decisão de retomar o primeiro semestre de 2020, o 2020/1, por parte da UFG. Tá. Desde o início da pandemia, né, quando nós paramos em março, no primeiro instante, a ideia era paralisar todas as aulas, né, até para a gente perceber, entender, ninguém nunca passou por uma pandemia dessa magnitude, né, então foi surpresa para todo mundo e o primeiro instante foi paralisar e era a coisa certa a ser feita, né, distanciamento social e a universidade queria não só pedir para que todo mundo fizesse, mas que também desse o exemplo para que isso acontecesse, né? E a sala de aula não tem lugar mais propício, né, para uma contaminação do que a proximidade dos alunos dentro de uma sala de aula. Então, parar era necessário. E o problema é que o Brasil vem lidando mal, né, com essa pandemia. Nós estamos demorando muito, né? E agora eu acho que é tarde, a coisa já ganhou uma velocidade e
não é muito fácil. A gente fica vendo vários países, né, que conseguiram sair em menos de 90 dias da crise, e nós perdemos essa oportunidade. Tá, frente a isso, né, a universidade começou a pensar alguma forma de envolver os alunos, né, e também os professores, de alguma maneira. Então, foi tomada a decisão em junho de que algumas poucas atividades poderiam ser retomadas, como algumas atividades de núcleo livre, aulas da pós-graduação, né, e acesso a poucos laboratórios, desde que cumprindo alguns protocolos. E no final do mês passado, né, começou um movimento de toda a universidade, percebendo que, pelo nosso caminhar, seria praticamente impossível um retorno presencial ainda em 2020. Então, não dá para a gente ficar esperando, né, a coisa melhorar, porque a estatística, né, e os estudos capitaneados aí pelo UFG têm mostrado que é praticamente zero essa probabilidade de uma volta presencial segura ainda nesse ano. Então, face a isso, a universidade começou a discutir todas as suas unidades, aí, todos os seus cursos, e chegar à conclusão que seria melhor voltar de forma remota para a gente minimizar o prejuízo, né? Ninguém quer aula remota, ninguém acha que aula remota é melhor do que presencial, mas diante da crise, né, diante da perspectiva da impossibilidade de qualquer atividade presencial, seria o menos ruim a ser feito, né? Então, essa foi a decisão. Sexta-feira passada, na reunião do CONSUNE. CONSUNE é o conselho maior da UFG, né? Então, todas as unidades e alguns órgãos têm assento nesse conselho, e foi tomada essa decisão de toda a universidade retomar o semestre de 2020/1 com aquelas atividades que forem possíveis, né? Não é o semestre por inteiro. A gente vai ter algumas disciplinas que não serão possíveis serem ministradas, mas do que for possível, a gente vai retomar. Então, basicamente é isso. A gente gostaria também de saber qual que é a situação atual da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, se a Escola de Engenharia Civil e Ambiental também, se ela apoia o ensino remoto. Esse apoiar, assim, desde o início, a posição da escola é de que qualquer atitude a ser tomada durante essa pandemia tem que ser uma atitude conjunta da universidade, né? Então, a gente tem que parar junto, a gente tem que voltar junto, porque isso envolve uma série de ações. Não dá para um curso decidir ele sozinho tomar uma atitude diferente do conjunto, porque isso envolve matrícula no futuro, acesso, né, à universidade. Então, isso ficou bem claro para todos os diretores que, né, gostando ou não de uma determinada ação, o melhor a fazer é sempre manter essa unidade da universidade. E aí, a Escola de Engenharia Civil, nessa discussão agora, defendeu de que a gente deveria voltar, né? Eu, particularmente, no início da pandemia, fui radicalmente contra a perspectiva de qualquer aula em março, abril, né, porque a gente estava passando e se adaptando a uma situação totalmente inusitada. Mas, passado aí 3, 4 meses, né, e com a perspectiva que eu coloquei antes, da impossibilidade de uma volta presencial, né, o menos ruim que nós temos para o momento seria essa volta do ensino remoto, né? Então, a escola defendeu esse retorno nesse sentido, né, reconhecendo que seria impossível fazer algo melhor, né, e não fazer seria pior do que o ensino remoto. Certo. A próxima pergunta. A gente gostaria também de saber se nós vamos ter aula EAD. Surgiu muitas discussões nos grupos sobre ensino EAD ou não. E aproveitando também a gente gostaria de saber a diferença entre aula EAD e aula remota. Tá, o que nós vamos praticar não é EAD, né? EAD, assim, tem várias diferenças, né? Mas, basicamente, sendo bem sucinto, um curso EAD, normalmente você tem as disciplinas pré-gravadas, né? Onde aquele conteúdo chega para o aluno, ele pode assistir a qualquer momento e tudo, e depois alguns tutores
são disponibilizados em parte do tempo, né, para discutir alguma dúvida, ou seja, não tem um contato do professor com o aluno em si, né? Então, parece muito mais uma iniciativa de palestras, né, de informação, e com bem menos momentos possíveis de interação, como esse aqui que a gente está tendo ao vivo, né, de uma resposta, pergunta e resposta bate-pronta, e tirando as dúvidas em tempo real. Então, a escola não vai fazer EAD, a universidade não quer fazer EAD, né? Eu, particularmente, acho muito complicado um curso de engenharia civil em formato EAD, tá certo? Então, o que nós vamos fazer vai ser um ensino de forma remota, onde os professores vão estar online, né, no horário pré-estabelecido das aulas, tá certo? Ministrando seus conteúdos aí com ferramentas diferentes agora, né? Então, essas aulas remotas permitem esse contato, né? A turma inteira está presente ao mesmo tempo, com perguntas e respostas, né? Diferente do EAD, onde são aulas pré-gravadas e não há, né, essa possibilidade de uma discussão em tempo real o tempo todo. Certo. Agora, mais uma pergunta. A escola tem trabalhando para identificar os estudantes que têm dificuldade para trabalhar em aulas remotas, especificamente devido a não possuir equipamentos necessários. Quais são os resultados desse trabalho? A escola, juntamente com o UFG, acreditam que conseguirão fornecer equipamentos para todos os estudantes identificados? Tá, a pergunta é interessante. Isso, na verdade, é uma necessidade em que a gente defendeu desde o início, né, que a gente precisava parar lá atrás, até mesmo para se preparar um pouco mais, para a gente perceber que quando voltasse com todos juntos, né, ou pelo menos criando a possibilidade para que todos voltassem. A gente sabe que não está fácil, né, o processo de inclusão nas federais eu vejo como uma vitória bastante grande na última década, né, se tornou muito mais acessível chegar às federais, e a gente tem uma realidade hoje que espelha, né, boa parte da sociedade, né, onde algumas pessoas têm um pouco mais de possibilidade e muitas não têm, né? Então, o que acontece dentro da UFG é um retrato do que acontece fora da universidade. E, nesse sentido, nós temos a consciência de que nós temos vários alunos em situações com maior dificuldade em termos de tecnologia, né, seja de um computador, seja de internet, tá certo? Mas isso tem acontecido no Brasil todo, né? O próprio MEC acena, né, que na casa de 900 mil alunos no Brasil todo precisariam de alguma forma de apoio. E está começando a propor algumas formas, e isso não está ainda muito claro e nem concreto ainda. A universidade também, através da PRAE, né, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, aí, né, vem criando uma série de ações e editais para tentar essa inclusão. E a escola também, né, de uma forma caseira, vem tentando fazer. Como é que o que a gente vem fazendo se conecta com as demais ações? Cada unidade vai ter que fazer o seu levantamento, né, de quantos alunos, mais ou menos, necessitam. E não é um levantamento fácil, tá? No primeiro instante, a gente mandou e-mail para todo mundo, nós somos, aqui na escola, em torno de 750 alunos, arredondando aí. Nós mandamos e-mail para todo mundo, recebemos resposta de uns 450, tá certo? Depois nós insistimos mais um pouco, conseguimos um pouco de resposta, mas não 100%. Então, levantar esses nomes de quais são os alunos que realmente necessitam também não é uma tarefa fácil, né? O que a universidade fez, o que a escola fez, foi tentar levantar todas as listas, né, todas as inscrições dentro da universidade, de ações de ajuda de alguma forma, né, seja com bolsa permanência, seja com uma inscrição na casa de estudante, né, seja com as informações que a gente tinha da data que a pessoa entrou na universidade, né, com a declaração de renda familiar.
Então, a escola pegou toda essa lista e está tentando refinar essa informação. E não é fácil. Nessa lista tem nomes que já trancaram, que abandonaram o curso, que a gente está peneirando, né, está tentando refinar isso aí. O número que a gente tem atualmente é na casa de uns 60 a 80 nomes que necessitariam um aporte maior, tá? Já somando engenharia ambiental e engenharia civil, né? Então, é mais ou menos esse o nosso desafio, né? Seja via MEC, seja via universidade, seja direção da escola, né? Seja dentro do hall de professores e alunos, para a gente tentar fazer uma grande corrente para conseguir criar essas condições. Mas a gente sabe que o 100% é muito difícil, né? Por exemplo, tem pessoas que voltaram, saíram de Goiânia, né? Voltaram para cidades no interior, né? Ou estão em fazendas, ou estão mais distante, onde às vezes o sinal de internet é complicado, né? Então, assim, vai ser um desafio, mesmo a gente fazendo todo o esforço, a gente vai ter algumas situações inusitadas aí a ser resolvida. Seria isso. Certo. Agora, desde o ano passado, a universidade disponibilizou o e-mail institucional pelo suporte do Google. A gente gostaria de saber qual vai ser a importância do uso deste e-mail institucional no período de aulas remotas. Isso aí foi muito interessante vocês tocarem no assunto, porque eu vim preparado para falar isso aí, né, se vocês não perguntassem. É fundamental esse uso do e-mail por facilidade. Por quê? A universidade vai voltar autorizando que as atividades, que as aulas, os encontros, bate-papo, né, sala de reuniões, sala de dúvidas, ou seja, tudo que a gente vai fazer teria que ser dentro das ferramentas autorizadas pela universidade, que no caso, né, poderia ser ou o sistema RNP, tá certo? Que é um sistema federal, ou através do pacote do G Suite, né, que o Google Meet está aí dentro, ou usando o SIGA, tá certo? Ou mesmo o Moodle. Então, seriam esses 4 canais aí. E em todos eles, principalmente o G Suite, né, que tem uma parceria com as universidades federais, você entrar com e-mail institucional facilita muito, né? Então, por exemplo, você está assistindo uma aula, se você cai, sua conexão cai, e você tenta reingressar com o seu e-mail, você reingressa automaticamente, né? Quem é de fora, ao tentar ingressar numa reunião, né, usando qualquer outro e-mail, precisa do organizador estar autorizando o reingresso dessa pessoa. Isso dificulta um pouquinho, né? Por exemplo, tem situações, às vezes o professor está dando aula, né? Se eu tivesse aqui projetando a tela, eu não estaria vendo vocês, tá certo? Vocês estariam me vendo e vendo a apresentação, eu estaria vendo só a apresentação e não vendo vocês. E aí, se alguém pedir para entrar e eu fosse o coordenador, eu não daria conta de autorizar essa pessoa a reingressar. Então, vai facilitar em muito para todos, para vocês e para nós, professores, né, se todo mundo utilizar o e-mail institucional, tá certo? A gente pede que quem ainda não providenciou, que providencie, né, e aqueles que têm, mas não usam, que comecem a fazer uso daqui em diante, tá? Vai ajudar todo mundo. Obrigado. Meu nome é Laura e eu vou estar apresentando o tema de plataforma. Professor, qual a plataforma que vai ser utilizada para as aulas online? Tá, eu tinha começado a falar, eu diria o seguinte, né, que tem à nossa disposição a plataforma RNP, tá certo? Que é uma plataforma federal, e tem o G Suite aí do Google. Cada professor poderia, né, utilizar ou uma ou outra a sua escolha. Eu imagino, tá certo, que pelo que a gente vem vendo, né, as reuniões têm cada vez acontecido num percentual maior no Google Meet, tá? Eu diria que, chutaria aí que mais de 90% das aulas vai ser no Google Meet,
e algumas podendo ser no RNP, né? O RNP tem algumas vantagens, mas o Google Meet é um pouco mais simples, mais fácil do manuseio. Então, a gente percebe que as reuniões que estão ocorrendo pela universidade afora, cada vez mais o Google Meet é utilizado. Ok. Essa próxima pergunta tem um comentário também, ela foi enviada... Cortou um pouquinho. Ele deixa a opinião dele que as aulas gravadas vão ser muito mais completas, claras e preparadas do que ao vivo, com 40 alunos em uma sala virtual. Os principais centros de aula à distância, Univesp, USP-AD, Unesp-AD, Descomplica e etc. no Brasil, possuem plataformas de ensino com aulas gravadas, não fazem por meio de videochamada. Tive a oportunidade de participar de uma disciplina à distância ofertada pela UFG na modalidade de videochamada, e a experiência foi um ensino com pouca qualidade. Até aulas do YouTube são melhores preparadas. Portanto, espero que a UFG não perca a qualidade do ensino por falta de inovação exigida pelo momento atual. A pergunta dele é: as aulas serão por videoconferência ou a UFG terá alguma plataforma para o ensino remoto? Tá, assim, a UFG tem alguns cursos, poucos cursos, com a plataforma EAD. Tá certo? Agora, para você ter um bom curso EAD, isso envolve planejamento, tá certo? Isso envolve toda uma temporada de gravação de aulas e não é você gravando, né, na segunda-feira para apresentar na terça. Não é assim que funcionam nesses cursos. Então, existe você tem meses, semestres, né, anos preparando aquele curso EAD em que você vai gravando essas aulas dentro de um certo contexto, né? A UFG não teria estúdio, né, suficiente para eu fazer uma gravação de boa qualidade de todos os professores, os 2.000 professores, né, em todos os cursos. Então, assim, preparar um curso EAD do dia para a noite, isso é impossível. Não foi assim que foram feitos os cursos que ele citou, tá? Esse é uma coisa. O outro ponto é que a gente não quer transformar o nosso curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental em AD, não é isso, tá certo? O que nós temos é um momento de exceção, né, em que a gente está vivendo a pandemia, ninguém pediu para viver essa pandemia, embora muitos nossos atores, nossos governantes conseguiram piorar o problema, tá certo? Mas ninguém pediu para chegar nesse estágio, tá? Então, o que a UFG está tentando fazer é uma forma de minimizar o prejuízo, né? A gente vai ficar o menor tempo possível, tá certo? Num formato remoto, até que a gente possa voltar para uma maneira presencial. A gente tem a certeza que a forma presencial é melhor do que todas as outras, né? E a gente quer estar o mais cedo possível nela. Então, assim, a gente tem que olhar essa forma de ensino remoto não como opção, mas, pelo contrário, é uma falta de opção, tá certo? É um momento que, entre não fazer nada e fazer dessa forma, né, a gente acredita que essa forma seja menos danoso aí, né? Eu tive a oportunidade também de assistir poucos cursos EAD, eu tive a oportunidade de acompanhar, por exemplo, meu filho que faz universidade numa particular no primeiro semestre, né? E acho que, não na primeira semana, mas todo mundo vai aprendendo, tanto os alunos quanto os professores vão melhorando com o passar dos dias, e a gente consegue ter uma comunicação razoável, né? A gente consegue transmitir, tá certo? Isso, o que vem acontecendo, né, essa forma, é a forma como todas as federais vêm fazendo. Na verdade, e a grande maioria das particulares, né? Então, alguns cursos EAD, né, eles são preparados, mas com muito mais tempo, tá? Então, assim, não daria para a gente resolver hoje, vamos fazer EAD, não funcionaria, tá certo? Você querer que cada professor tivesse um estúdio de gravação na sua casa é impossível para você ter uma gravação de qualidade, um vídeo de qualidade, mesa de edição, né? Isso não existe. A universidade tem todo esse aparato, mas para produção, né, de pouca coisa simultaneamente, tá certo? Então, nós vamos ter, né, várias aulas de forma remota
e acredito que, no final das contas, o resultado é bastante bom, tá? Dentro do possível. Não estou nunca comparando com a aula presencial, tá? Mas excluindo a aula presencial, esse formato remoto pode ser, sim, né, bastante razoável. A ideia é que a gente tenha aula, tá certo? Com toda a discussão, apresentação, com algumas perguntas e respostas em tempo real. A ideia é que o professor possa gravar essa aula, tá certo? Porque aí o aluno pode rever essa aula e tirar dúvida, né? Véspera de um trabalho, ele tem que estar com a dúvida, ele consegue voltar naquela gravação e reassistir aquela aula. Aquele aluno que está na sala e por algum motivo a conexão cai, e ele fica ali 15 minutos sem energia na casa dele e volta, tá certo? Ele retoma dali para frente, mas ele tem aquela gravação, né, para se basear, para dar suporte a um estudo posterior. Então, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, né, com todo o carinho que a gente conseguir, né, tentando tornar o mais agradável possível esse distanciamento necessário. Ainda dentro do tema, eu gostaria de saber se as aulas de modo remoto serão gravadas ou se terão que contar com a presença do aluno no momento em que a aula ocorrer online. Assim, as duas coisas vão coexistir, né? A ideia é que a aula tenha horário para começar, horário para terminar, e a ideia é que tenha um encontro virtual ali do professor com todos os alunos, tá certo? Em que ele vai expor a matéria, vai tentar resolver exercício, vai tentar tirar dúvida, em tempo real. A gravação é mais um backup, né? É um plano B se alguma coisa der errada, ou até mesmo para um estudo no momento seguinte, né? Que é uma coisa bastante interessante, né? Porque vocês vão estar trabalhando com várias disciplinas, ninguém vai memorizar todo o conteúdo, né, visto a primeira vez, vocês sempre têm dúvidas e poder voltar, né, e ouvir novamente toda a explicação do professor é uma coisa bastante interessante, né? Essa talvez seja um dos pequenos ganhos, né, que a aula remota tem em relação ao presencial. Você consegue rever a mesma aula mais de uma vez. Gabriela, acho que o microfone, Gabriela. Gente, perdão. Eu sou a Gabriela, vou começar com as próximas perguntas. Então, o próximo tema é sobre o controle de presença e o atendimento dos professores. A Gabriela Castilho enviou essa pergunta. Tem uma dúvida quanto ao atendimento aos alunos. Os professores disponibilizarão um horário online para esse fim? Tá, a presença, o próprio Google Meet, o RNP também, ele grava, né, todo mundo que entrou na sala e que saiu da sala, né, então isso fica registrado. Então você grava não só o áudio, como você grava tudo o que aconteceu no chat e as pessoas que tiveram presença na sala. Pode ser que algum professor resolva, num certo momento, falar, vou fazer uma chamada aqui, todo mundo responda no chat, estou aqui, tá? Isso aí pode ser que ocorra, mas não é necessário, né? A gente consegue registrar pela presença aí na sala. O atendimento vai ter que existir, né? Esse atendimento pode ser, né, online, como vocês estão fazendo aí no chat, professor, estou com a dúvida, né, queria perguntar isso, queria perguntar aquilo. Então, nesse instante, facilita essa comunicação, como o professor deve, dependendo da disciplina, dependendo do tipo da disciplina, ele deve disponibilizar canais para que isso aconteça, né? Isso, por exemplo, dentro do G Suite, acho que muitos vão utilizar o Google Classroom, em que permite você deixar perguntas lá, né, como se fosse um bate-papo fora do horário de aula, e o professor entra, responde, tá? Isso é uma outra alternativa, bem como também o professor pode pré-definir, falar assim, na tarde de tal dia eu vou estar trabalhando online lá, basta me contactarem que a gente consegue ligar o Meet e responder. Então, tem várias formas da gente fazer esse atendimento, né? A ideia
é que tudo aquilo que vocês faziam antes, né, nos procurando em sala de aula, nos abordando no corredor antes e depois da sala da aula, né, que a gente acha uma maneira de substituir esse contato para tirar aquela dúvida, né. Dúvidas pequenas, assim, eu particularmente, até mesmo pelo WhatsApp, sempre recebi e sempre respondi, né, isso aí continua valendo, tá, mas a gente vai pré-estabelecer algumas formas. Então, a escola não vai amarrar uma única maneira de que isso aconteça. Cada professor, dependendo da sua disciplina, vai sentir a necessidade de conectar e falar com os alunos de uma forma ou de outra, né? Então, assim, às vezes são dúvidas, normalmente são dúvidas rápidas, às vezes o aluno precisa ver a resolução de uma integral, tudo de novo, um exercício completo de fenômeno de transportes, então aí vai ter que ser feita de uma outra forma aí, tá? Mas existem caminhos para isso. O próximo tema é sobre o horário das aulas, as matrículas e os cancelamentos. A Raíssa Batista enviou essa mensagem. Espero que esteja bem. Tenho dúvidas sobre o EAD. Como se dará esse processo? As aulas serão assistidas poderão ser assistidas em outro horário? Faremos matrícula novamente ou só continuaremos com as anteriores? Como ficarão as aulas que ocorrem em laboratório? Tá, a primeira parte eu acho que a gente respondeu nas perguntas anteriores, né? Como é que serão as aulas, como é que vai ser assistido, gravação, isso a gente comentou. A questão da matrícula, primeiro assim, a gente tomou a decisão sexta-feira passada de voltar. Então não tem nenhuma semana, tudo é novo para vocês, tudo é novo para a gente e tudo é novo para a direção da universidade. Tá? Então, assim, a Prograde também está construindo as respostas para essas perguntas, né? A gente quer fazer, a gente parte do pressuposto que a gente tem que tornar o mais tranquilo possível esse retorno, né? Todo mundo, vocês e nós, já temos problemas demais, a gente não quer criar mais nenhum problema além dos que a gente já convive, tá certo? Só que a administração da reitoria, ela tem que fazer algo que não seja questionado judicialmente mais adiante. Então, ela está dentro dos limites do MEC, né? Ela tem uma série de normas que ela tenta não ferir, tá certo? Então, a gente fica nesse limite, a gente quer fazer tudo para facilitar, mas tem que ver até onde a gente pode fazer, até onde não pode. A ideia, pelo menos, eu vou falar ideia, porque assim, isso não está escrito ainda pela Prograde, né? Essa dúvida de vocês é a dúvida da universidade inteira, de todos os alunos, de todos os professores, como é que vai acontecer. Amanhã pela manhã nós vamos ter uma reunião com a Prograde para repassar boa parte das perguntas que vocês estão nos fazendo e que eu não tenho ainda a certeza plena, a gente vai questionar a pró-reitora amanhã pela manhã. Não acho que ela vai responder todas elas, ela também vai ter que levar para casa, né, algumas indagações que ela não tinha pensado e ver como é que ela pode resolver isso aí, e com o tempo a gente vai esclarecendo. Mas o pressuposto seria o seguinte: a gente vai retomar o semestre, né? Então, aquele conjunto de disciplinas que foi pensado, o que der para ser dado, será dado, né? Os professores da Escola de Engenharia já responderam que praticamente todas as disciplinas podem ser dadas, exceto as que envolvem laboratório, tá certo? Então, o caso do laboratório é um caso à parte, que ainda não está 100% diagnosticado, porque tem disciplina que é 100% laboratório, né? E tem outras disciplinas que é na casa de 25%, um terço da carga horária é de laboratório. Então, seriam problemas um pouco diferentes aí, tá certo? Por exemplo, essas disciplinas que têm pouca carga horária em laboratório, será que eu poderia começar dando toda a parte teórica e deixar para o laboratório ser no final do semestre, em novembro? Será que lá a gente já vai poder dar essa disciplina, essa parte presencial ou não? E se eu não puder dar isso presencial, como é que eu vou fazer com a nota, né? Vocês vão ter uma nota da parte teórica e a parte prática, a nota poderia ser lançada depois. Isso a pró-reitoria tem que nos responder, tá? Se a gente vai conseguir seccionar essa disciplina ou não, como é que faremos? Então, nem nós, nem eles ainda têm essa resposta, tá certo? Tudo bem, tá.
O próximo tema continua o mesmo, e a gente tem algumas perguntas. Os conteúdos aplicados no início de março serão retomados com continuidade ou reiniciaremos o semestre? Isso aí também vai depender da disciplina, como é que ela estava, tá certo? Então, assim, tem disciplinas que esse início era uma coisa bem introdutória, que talvez não precise ser repetido, tá certo? E já tem disciplinas que vão precisar fazer isso novamente. E aí o professor vai decidir se ele tem tempo hábil de retomar e ainda assim cumprir toda a carga horária até o final do semestre, ou o professor pode combinar o seguinte, falar, vou fazer uma aula extra, vamos fazer um encontro aqui fora do horário, à noite, em que eu vou revisar todo aquele conteúdo que vocês tiveram, de uma forma reduzida, numa palestra, só para a gente relembrar. Então, vai ficar a cargo, né, dessa negociação. E aí os próprios alunos podem entrar em acordo com o professor. Falar, professor, não lembro mais nada, tá certo? O que você deu é importante, a gente precisa rever aquilo. Então, aquilo será revisto, ou no horário normal, ou até numa combinação de um horário extra aí, né, 1, 2, poucos encontros aí para retomar aquilo que já havia sido dado. Eu sei de alguns professores, né, que vinham tendo encontros com alunos, por exemplo, trabalhando esse conteúdo até mesmo para ficar vivo, né, na memória deles aí, né? Então, isso aconteceu em algumas poucas disciplinas, ou seja, tem casos diversos aí, tá? Então, não tem uma regra, não tem uma obrigação da universidade, é obrigada a repetir, ou não é obrigado a tocar nesse assunto. Nós vai ter negociação em cada turma, tá? Entendo. Acho que essa próxima pergunta, o começo dela já foi respondido, se terá um novo período de matrícula, então eu vou fazer a outra, né? As aulas acontecerão em horário fixo ou será disponibilizada? Eu acho gravada, no caso. Vai ter um horário fixo, né? A gente vai ter uma agenda, a gente vai tentar manter o máximo possível no horário que estava combinado, porque pode parecer que seja fácil mudar o horário para uma turma, mas é toda uma engrenagem da universidade inteira, tá certo? Ou seja, tem aluno que está fazendo naquele período, aluno que está no outro período, o professor dá aula em outra unidade, né? O professor que dá aula lá na arquitetura, tá certo? Ou seja, existe toda uma engrenagem de horário de vocês e horário dos professores. Então, não é muito fácil mudar isso aí. Tudo bem que se algumas disciplinas de laboratório não forem acontecer, vão sobrar alguns buracos que podem ser utilizados, né, desde que tenha concordância da turma toda, né, ou que seja para encontros, para respostas. Então, assim, vai ter um horário fixo, né, respondendo a pergunta. A gente vai seguir aquele mesmo horário. A gravação da aula não é para substituir a aula. A gravação da aula é o backup para você ter a aula e rever a aula se quiser, né? Mas não substituir essa aula. Tá? Nada impede que, por exemplo, assim, o professor já tenha um vídeo gravado, que ele traga para a aula, para ilustrar a aula e fazer uma discussão em cima daquele vídeo, mas isso é outra coisa, isso é um detalhe pequeno. Tá? Então, assim, a gravação não substitui o encontro presencial. E, enquanto direção, a gente pede para os alunos, nas primeiras semanas, até que vocês nos deem esses feedback de como está acontecendo, porque todo mundo está aprendendo, vocês e nós, tá certo? Os professores que já atuam na pós-graduação estão um mês na frente de outros que ainda não deram aula. A gente já bateu cabeça, está sofrendo, e já aprendeu um pouquinho mais disso aí, tá? Então, nas primeiras semanas, vai ser muito importante vocês nos darem esse retorno. Falar, está funcionando bem, ou o professor tal está com problema, a internet dele é ruim, né, pior do que a minha, e tal. Ou seja, a gente vai precisar acertar todos esses pequenos problemas que vão acontecer na primeira, segunda semana aí, tá certo? O período de matrícula, né, o que não está definido, tá? Mas a ideia é de que o aluno possa trancar, vai ter um período de trancamento que não está definido, mas com certeza mais alargado do que o normal, tá?
pode acontecer da unidade, né, da escola de engenharia, resolver oferecer uma nova optativa que não estava oferecida, e vai ter um tempo de matrícula para ela, para quem quiser e puder fazer aquela disciplina. Então, assim, ainda vai acontecer matrícula, ainda vai ser flexibilizado bastante aí a questão do trancamento, tá certo? Então, isso aí é tranquilo. Embora a gente não tenha essa data hoje, mas com certeza isso vai ser feito de forma a favorecer os alunos, né? A gente nunca vai tomar decisão para penalizar os alunos, tá certo? Então, no núcleo livre, né, no meio do ano, em junho, já foi assim, né, tinha núcleo livre ofertado, a gente confirma a matrícula, fulano, você está matriculado, vai continuar assim ou não, tá certo? Ou uma inscrição nova, de uma disciplina nova, tem que ter um tempo para todo mundo se inscrever naquela disciplina, tá? Então, vai ser flexibilizado. Aproveitando que o senhor falou sobre o trancamento, teve uma pergunta que teve nesse contexto, que perguntou se a gente vai perder, vai ter perda de prejuízos, tipo, não prejuízo, mas coisas que a escola oferece, tipo bolsas, etc. A questão de bolsa, eu não saberia, vou perguntar amanhã na Prograde, tá? Eu não saberia responder hoje, porque tudo que a universidade faz parte do pressuposto que o aluno tem o vínculo ativo com a universidade. Então, por exemplo, tudo que a gente estava falando antes, todo esse apoio da universidade em termos de internet, ou mesmo de emprestar um computador, ou de dar um dinheiro para a pessoa comprar um tablet, que eu vou falar mais adiante, e isso aí, a contrapartida é que o aluno tem que estar matriculado. Tá? Então, assim, se hoje ele tem uma bolsa, é porque ele estava matriculado no período anterior, né? Então, eu não saberia dizer, particularmente, esse detalhe da bolsa, mas, com certeza, todas as demais facilidades que a universidade vai oferecer pressupõe que o aluno esteja matriculado no semestre que vai acontecer. Entendo. Passando para a próxima pergunta, uma opinião junto com uma pergunta da Milena Fonseca Moura, que enviou para a gente. Ela falou: conversando com meus amigos, todos concordaram que seria inviável, da nossa parte, cursar mais que 50% das matérias que faríamos nesse semestre. Qual a expectativa da ECA em relação à adesão dos estudantes? Eu concordo que é uma decisão pessoal, tá certo? Assim, do que fazer, se vai ser necessário trancar uma coisa ou outra. O que a direção da escola, né, e os professores, de uma forma geral, a gente tem conversado muito, é que a gente tem que, durante a pandemia, imaginando que ela vai demorar só um semestre, pode ser que dure mais, né, mas no pressuposto que vai ser só esse semestre, a ideia é que a gente crie situações nos semestres seguintes de resgatar todo mundo que ficou para trás, tá certo? Oferecendo ou disciplinas de verão, tá certo? Ou oferecendo mais de uma vez por ano aquela mesma disciplina, para que a gente consiga trazer esses alunos para que, se houver algum atraso, algum prejuízo, eles consigam recuperar, se não tudo, boa parte desse prejuízo nos próximos semestres, né? Então, assim, não vai terminar, o problema não vai acabar em um semestre, né? Mesmo que o vírus acabe, o problema dentro da universidade de retomar, colocar todo mundo no trilho novamente, ainda vai levar, tá certo, 2 ou 3 semestres aí para frente. Então, é uma missão da UFG tentar resgatar todo mundo que ficou para trás, né? Aquele jargão aí, ninguém solta a mão de ninguém, essa é a ideia nesse momento de crise, tá certo? Agora, eu concordo que, dependendo da situação particular de um aluno ou de outro, ele vai ter que avaliar se ele tem condições, tá certo? Assim, e os professores também, né? Assim, tudo que vocês estão passando, nós estamos passando, né? O crescimento populacional aqui na minha casa aumentou 50%, tá certo? Então, é muito mais difícil trabalhar, muito mais difícil de ter de exercer as atividades que eu fazia antes. Então, o que vocês estão passando, nós também estamos sofrendo. Com certeza. Passando para a próxima pergunta, da Milena ainda. A pandemia diminui a produtividade da maioria das pessoas, gastando muito mais tempo para fazer uma mesma atividade.
que fazíamos em tempos normais. Os professores irão levar isso em consideração para pensar os prazos de atividades e provas? Sim. Por exemplo, nós estamos todos começando a preparar as aulas. Ninguém tinha aula remota preparada, tá certo? Então, assim, os professores estão reconstruindo suas aulas, né? Por mais que você tivesse uma coleção grande de PowerPoint, não é a mesma coisa, tá certo? Aqueles exercícios que você fazia no quadro, você vai ter que fazer ao vivo ou escrever isso num texto e mandar antes para o aluno. Então, assim, isso demanda muito mais tempo, sem dúvida nenhuma, tá? Então, o curso vai ter que ser repensado para que ele possa caber dentro da quantidade de aulas que a gente tem disponível, tá? Atividades extras, né, como uma aula de revisão, aula de exercício, isso vai ter que ser pensado, e a gente espera que vocês nos ajude nisso aí, né? A turma precisa ser proativa, tá? Fala assim, professor, nós estamos encerrando esse módulo, mas não ficou claro, a gente precisa de mais exercício, então vamos marcar uma aula extra, vamos ter um encontro a mais aí, né? E a direção tá aí para dar todo o apoio a vocês nisso aí, e os coordenadores também, tá? Então, a gente sabe que essa produtividade cai dos dois lados, tá certo? Nossa, né, a velocidade do curso é menor, e de vocês também, né, de conseguir acompanhar tudo aquilo que vocês estavam predispostos a fazer, né, agora de outra maneira. Então, a questão de provas, de avaliações, também vai ter que mudar tudo, tá certo? Ou seja, a maneira como eu dava a minha aula não se aplica mais. Aquela avaliação, a prova que eu dava, não faz sentido ser daquela maneira. Eu vou ter que reinventar, né, com trabalhos, seminários, tá certo? Sei lá, o aluno apresentar um seminário, ou alguma prova oral, ou um trabalho, ou a mistura de tudo isso, Google, formulários aí da vida, tá certo? Então, cada um vai ter que colocar dentro da característica da sua disciplina várias atividades de avaliação, né? As provas, como eram, esquece, não dá para a gente replicar o mesmo modelo, tá certo? Passando que eu posso... não, a gente ainda tem algumas perguntas desse tema. O Orlando Mondocco mandou essa pergunta. Gostaria de saber se, com a retomada das aulas por EAD, o antigo horário das aulas semanais será mantido e se haverá o período de cancelamento e acréscimo de disciplinas para aqueles que desejam se reorganizar para as aulas. Assim, só reforçando, né? Assim, a gente basicamente comentou nas perguntas anteriores quase tudo aí. Então, assim, primeiro, não é aula EAD, né? É um ensino, são encontros de forma remota, tá certo? O horário deve ser mantido praticamente, na sua grande maioria, com pequenas adaptações, podem haver disciplinas novas, vai ter um período novo de cancelamento e acréscimo, tá? Então, o aluno vai ter toda a oportunidade de se reorganizar num primeiro instante, sem prejuízo algum, tá certo? Eu não posso dizer até quando vai esse trancamento, a gente não foi definido na universidade ainda, mas com certeza num período maior do que normalmente era. Próxima. Microfone, Gabriela. Ai, desculpa, perdão. Todo mundo está treinando. Eu falei que aquela pergunta já foi respondida, então eu vou passar para a próxima. O próximo tema é sobre o auxílio, e eu mesma fiz essa pergunta. Quais medidas têm sido tomadas pela escola para atender aos estudantes que não têm acesso à internet, meios de ter aulas remotas ou apenas não querem essa modalidade de ensino? Tá, vamos por partes, então. Vamos primeiro com aqueles que querem, né? Ou seja, que também entendem que não tem nada possível melhor agora e é o que sobrou para a gente. Então, nesse sentido, tem uma série de ações. E elas são muito novas, são assim, o ponto de partida dela tem várias com poucos dias, então a gente não tem efetivamente muita coisa de concreto, mas muito vai se concretizar antes das aulas e eventualmente até na primeira semana de aula aí.
por exemplo, a gente tem dois gargalos maiores, né? Tem vários gargalos, mas os dois maiores talvez sejam internet e equipamento, né? Computadores aí. Internet, né? O próprio MEC assinou que vai criar um programa, tá certo? Ele só não detalhou como é que esse programa vai ser feito, tá? Mas se vocês entrarem na página, isso está publicado em notícias lá do dia 1º de julho, né, da semana passada, em que eles acenam com um horizonte de 960 mil alunos pelo Brasil afora, tá certo? Em que ele iria ajudar com a internet desses alunos, tá certo? Mas não falou como. De forma dentro do âmbito da UFG, né? A UFG publicou, tem uma portaria número 10 da PRAE, tá certo? Essa portaria é do dia 10 de junho, em que ela vai ser feito um edital para os alunos de mais baixa renda, que vai ser dado uma pequena ajuda de custo no valor de R$50 por mês para esse aluno pagar pacote de dados ou ampliar o pacote de dados que tiver e assim por diante. Então, isso basicamente para alunos de baixa renda, né? Começa a atender os mais necessitados e vai aumentando aí na escala. Até onde vai chegar a gente ainda não sabe. Em termos de computador, tá certo? A UFG também lançou um edital, tem um edital número 149 de 2020. Esse edital foi de segunda-feira agora, 6/7, tá certo? Em que as pessoas inscritas na PRAE, tá certo? Como os alunos mais necessitados vão concorrer a vamos assim dizer, uma ajuda de R$500 para que eles possam comprar um tablet mais acessível ou que eles possam fazer um upgrade, se eles tiverem algum equipamento, tá certo? Para que consigam assistir. É muito? Não, é pouco valor. Não dá para comprar um equipamento de ponta, tá certo? Mas dá para comprar um equipamento que consiga, basicamente, assistir a aula. Ninguém vai conseguir instalar numa máquina dessa um AutoCAD da vida, tá? Não vai rodar, mas vai conseguir ter acesso às aulas. Esse é o objetivo, tá certo? Então, tem essa ação para computador da universidade. A própria Escola de Engenharia Civil e Ambiental começou uma campanha e a gente já envolveu o CA e a gente aproveita essa oportunidade aqui desse encontro para divulgar mais um pouco, né, que é a ideia de, aí no âmbito, em torno dos professores, técnicos, alunos e conhecidos, né, que tem algum computador parado em casa, um notebook que você não está usando mais, porque tem um melhor e tal, mas que ele ainda funciona. Então, a gente vai tentar juntar esses equipamentos, reformatar e distribuir, né, numa escala dos mais necessitados também. Então, a gente prevê na casa aí de 50 a 60 computadores. Aquele número que eu falei antes, em tudo 60, 80 alunos, alguns têm problema de internet, mas já tem o computador. Então, nem todo mundo precisa das duas coisas ao mesmo tempo. Tem alguns que precisam, tá? Mas tem uns que precisam só de internet, tem gente que precisa melhorar só o computador. Então, a gente tem um desafio na casa, pelo que a gente levantou agora, de 50 a 60 computadores. Tá? A gente já conseguiu juntar 20. Então, ou seja, 1/3 do desafio está alcançado. A gente pede, né, a cada um de vocês, e que vocês divulguem, se tem um tio, um amigo, tem um computador que está parado lá. A ideia não é dar o computador, é emprestar. Vai ser feito um termo de empréstimo nos mesmos moldes que a UFG aprovou, e no final de cada semestre, aquele aluno tem que devolver aquela máquina para que, eventualmente, possa ser emprestado de novo no outro semestre, se precisar. Tá? Ninguém vai cobrar multa, né? O que vai ser feito é como a biblioteca, um nada consta. O aluno tem que devolver, senão a gente não pode lançar a nota dele no SIGA. Tá? Então, assim, todo mundo vai devolver o computador. Então, mesmo para quem é de fora da UFG, falar, eu estou emprestando, mas não vou ver mais. Você vai ver seu computador de volta, tá certo? Não se preocupe. Então, a gente fazer uma grande campanha, né, de empreste um computador para um colega de profissão. Ele vai ser seu colega de profissão daqui 3, 4, 5 anos. Né? Você só está dando uma mãozinha para ele e ele vai te pagar esse favor lá na frente
tá? Ele vai ser grato por isso. Então, está na hora da gente ser solidário e de emprestar isso aí, tá bom? Então, a gente pede o apoio de todos vocês. E, além dessas ações, vários outros, por exemplo, tem uma associação de ex-alunos da universidade, da UFG, que já foi efetivada, e a primeira grande campanha dela também é arrecadar computador para a UFG, tá? Eu só chamo a atenção que cada unidade está fazendo esse dever de casa que nós estamos fazendo, que é mapear todos os alunos com carência de equipamento e carência de internet, e a gente quer deixar aqui o agradecimento em público para o CA, que nos ajudou muito, os 2 CAs, tá? Se não fosse os 2 CAs, talvez a gente não tivesse ainda no estágio que a gente está. O da Civil estamos quase fechando, da Ambiental já está pronto, dessa relação. E essa relação é que vai para a praia, tá? E com lá na praia, eles vão cruzar se o que nós levantamos aqui confere, né, com alunos com maior necessidade, vão estabelecer um ranking, e esse ranking é que vai valer nos editais da universidade, imagino que do MEC também, tá? Então, cada unidade está fazendo esse dever de casa. Se alguém estiver nos ouvindo agora e não foi contactado e tem carência, ligue ou contate o CA, ou contate os coordenadores, né, Maria Carolina, Humberto, e fala, opa, ninguém me achou, mas eu estou precisando de alguma coisa, tá? Então, a gente precisa fechar essas listas o mais breve possível para passar para a esfera superior aí da universidade. Falando sobre o senhor agradeceu a gente do CA, nós que agradecemos de poder ajudar vocês, e essa é a nossa função. Passando para a próxima pergunta, eu fiz a pergunta sobre qual procedimento para os estudantes que querem conseguir essa bolsa Wi-Fi, né? Eu não sei se o senhor explicitou isso, mas poderia reforçar. Tá bom. Eu encaminhei, a PRAE preparou, nos passou, e eu encaminhei para o CA e pedi para o CA divulgar, né? Alguém deu a ideia, inclusive, de colocar no Instagram e tudo. Então, tem um fluxogramazinho, tá certo? Tem um fluxogramazinho que a PRAE preparou, que é basicamente o aluno tem que procurar a PRAE para se inscrever. Só que antes disso, tem essa etapa que eu estava dizendo, né? A unidade tem que identificar essa lista, a unidade tem que repassar essa lista para a PRAE, e aí o aluno se inscreve, tá certo? Para ele concorrer, né? Pode acontecer da gente emprestar um computador para esse aluno, ele concorrer a essa bolsa de R$500 lá, essa ajuda de custo, e ele ganhar, e ele devolver o computador, falar, Maurício, obrigado pelo empréstimo aí, mas eu ganhei os R$500, vou preferir o tablet, tá certo? Vou comprar um tablet para mim e passa esse computador para um colega que ainda não foi contemplado. Então, isso a gente vai tentar ajustar, tá? Então, assim, resumindo a pergunta, entrem no site da PRAE, tem todas as instruções, tá certo? A escola está divulgando essas instruções na aba de notícias lá do site, e o CA também pode fazer esse papel, né? E a gente, mais uma vez, deixa aqui os nossos agradecimentos de ajudar a divulgar, né, essas informações aí, tanto do apoio à internet, quanto o apoio à possibilidade de conseguir R$500 para comprar um equipamento. Sim, reforçando, tanto a questão do apoio aos computadores, quanto a questão da bolsa Wi-Fi, a gente postou no Instagram do CA, para quem quiser olhar, é caec.fg, todas as informações estão disponibilizadas lá. Eu fiz as perguntas mais para todo mundo saber, todo mundo que está na live. Perfeito. As perguntas, então... tem mais uma. É da Milena Fonseca, vou ler aqui a pergunta dela, sobre o auxílio também. Pensando nas dificuldades colocadas pela pandemia, uma das pessoas mais afetadas são pais com filhos pequenos, que normalmente estariam em creches e escolas. Muitos pais estão tendo que administrar, trabalhar enquanto cuidam dos filhos, da casa e auxiliam no ensino remoto dele, principalmente mães que não costumam ter as tarefas divididas de forma igualitária com os pais. Existem alunos na universidade que são pais, e também tem professores e professoras nessas condições. O ensino remoto vem como uma sobrecarga ainda maior nessas situações.
Como o ECA tem pensado no auxílio nessa situação? É possível não perder a qualidade tanto do ensino quanto do aprendizado dentro desse contexto? Maurício está com o telefone, está com o áudio desligado. Desculpa, agora foi minha vez, esqueci. Essa reflexão que a Milena fez realmente é verdade, né? Assim, esse confinamento nosso é por necessidade, não é por opção, não é uma coisa boa, tá? Ninguém tinha esse sonho de consumo, de ficar trancado dentro de casa tanto tempo, tá certo? Jamais passou na cabeça de alguém. E é verdade que aumentam as tarefas, tá certo? Você vai ter que se dividir, né, correr para fazer isso, sai correndo de uma aula, né, tem aluno, né, nas aulas que eu já acompanhei no semestre passado em outra universidade, aluno, professor, tem que sair 10 minutos mais cedo, porque hoje é meu dia de fazer o almoço, tá certo? Ou seja, a gente sabe que tudo isso vai acontecer, tá? Então, a gente tem que ser, primeiro, mais light no trato, não pode haver aquela cobrança por parte do professor com o aluno, de achar que o aluno está saindo da aula mais cedo porque ele quer ou porque ele não gosta da aula. Às vezes não é por isso, às vezes é porque ele necessita mesmo, né, ter que dividir aquelas tarefas ali de olhar alguém, ajudar alguém a se virar dentro de casa. Então, e isso também vai acontecer com os professores, tá certo? Assim, as mesmas coisas de cuidar de filho, cuidar de pais, cuidar de avós que moram com os professores, isso também demanda, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer? Essa parte a gente não consegue mudar, não consegue resolver daqui para 31 de agosto, tá? O que a gente pode fazer é tentar fazer a aula da melhor forma possível, tá certo? Sabendo das nossas limitações, né? E tentar, depois, no futuro, corrigir algum problema que tenha acontecido, tentar resgatar, né, criando oportunidades, oferecendo mais turmas para que aquela pessoa que perdeu mais disciplinas por falta de oportunidade consiga voltar aos trilhos, né? A universidade preocupa muito com a evasão, a gente não quer, né, que essa pandemia provoque uma evasão exagerada. Embora, estatisticamente, se a gente olhar o resto do mundo, a gente sabe que qualquer problema similar em outras pandemias que aconteceram e às vezes nem chegaram ao Brasil, provocaram um aumento da evasão nas universidades, e é uma coisa triste. Mas a gente vai fazer de tudo, e o reitor e todos os pró-reitores estão imbuídos disso, de que a gente tem que dar as mãos realmente para resgatar essas pessoas que caminhem mais lento nesse semestre de 2020. Né? Então, a pessoa previa fazer 6 disciplinas, vai conseguir terminar 3, né? A gente vai tentar dar a oportunidade de que ela recupere 1, 2 ou 3 dessas disciplinas e volte aos trilhos. Né? Assim, a receita não está pronta, não, nós vamos aprender a fazer isso junto. Sim. Eu queria agradecer, Maurício, por responder todas as nossas perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a Dariane e para a Laura, que vão seguir esse segundo momento da live, onde vocês podem falar e se sentir à vontade para expressar a opinião de vocês, estudantes. Perfeito. Obrigada, gente. Olá, gente, eu sou a Dariane. Eu vou, então, aqui puxar as inscrições para quem já fez alguma pergunta pelo chat. O primeiro inscrito é o Gustavo, e ele perguntou em relação às matrículas, sobre manutenção das matrículas que a gente já estava matriculado antes do período de quarentena. Eu acredito que isso já foi contemplado, então vou dar um momento para caso ele queira fazer uma pergunta utilizando a inscrição. Gustavo, quer falar alguma coisa? Primeiramente, boa noite a todos. Eu tenho 3 perguntas rapidamente. Pode ser, professor Maurício? Pode ser. Primeiramente, eu vou agradecer ao senhor por estar, assim, oferecendo tempo do senhor para nos estar elucidando nessas questões, em nome do CA, porque, por incrível que pareça, ainda sou presidente. Mas, então, vamos lá para as perguntas. O primeiro, professor, é que uma amiga me perguntou em relação ao estágio obrigatório. Nós estamos, algumas pessoas estão fazendo estágio obrigatório. Porém, nossa matrícula está como fosse trancada, né? Está suspensa.
esse tempo vai ser perdido ou vai ser aproveitado na disciplina? Gustavo, eu não saberia te responder com todos os detalhes. A questão do estágio obrigatório, né, é que tem uma resolução de que ele não pode ser feito de forma remota. Né? Então, assim, tem alunos que estavam prevendo fazer o estágio, ou estavam fazendo estágio numa empresa, e a empresa passou toda para home office. Né? Então, a resolução do MEC não permite que esse estágio seja feito dessa forma. Né? Então, esse caso particular, o aluno teria que trocar de estágio, assim por diante. Então, vão ter alguns transtornos, não por nossa motivação, mas vão existir, tá certo? Com a retomada das aulas, desde que o estágio seja feito numa empresa, numa atividade que está funcionando, e a construção civil conseguiu aí o status de atividade necessária, né, mesmo que durante uma pandemia, durante uma parada do resto da sociedade, a maioria das obras deve continuar. Então, assim, nós vamos organizar essa retomada dos estágios, tá? Mas teria que ser de maneira presencial. Tá. O que a gente chama atenção assim, para os alunos, mais do que preocupar com o estágio, é momento da gente preocupar com a vida, tá certo? Assim, se você está num estágio, né, que você não percebe que aquela empresa seja cuidadosa, não está preocupada com os funcionários, então, assim, é hora de você sair dela, tá certo? Assim, deixa para você fazer depois, ou procura outro estágio, né? Não está no momento de você se arriscar. A gente não quer que você se arrisque nem dentro da UFG e também não quer que se arrisque fora da UFG. Né? Então, eu acho que antes de mais nada de preocupar com o estágio, é preocupar se você consegue fazer um bom estágio. Né? E nesse momento, não são todos que eu classificaria como bom. Né? Não são todas empresas que são preocupadas. Sim, professor, obrigado. E a segunda pergunta é, caso nosso isolamento social continue, que é o mais provável, como vai ser a formatura, Maurício? O senhor tem alguma ideia? Porque, por exemplo, eu estou no último semestre, então eu sei que é impossível conceber o Pufácio cheio de gente. Então vai ser online? Seria uma formatura online? Assim, no começo da pandemia não teve nenhuma formatura online, né? Assim, simplesmente não teve o rito e o reitor assinou, né? O reitor assinou o diploma de todo mundo sem aquela ação, tá? Eu não saberia te dizer se a reitoria está planejando fazer um encontro virtual nas formaturas também, tá certo? Então, quem está formando no final desse semestre corre, vamos assim dizer, entre aspas, corre um risco de ter ou uma formatura digital ou mesmo não ter esse encontro, né, naquele instante de colação de grau, que seja feita uma colação de grau ad referendo aí pelo reitor, como foi para as turmas de março passado. Entendi, professor. Acho que são só essas duas perguntas mesmo, e mais uma vez agradeço, professor, por esse momento que está conosco, em nome do CA. Tá, joia. Um abraço, Gustavo. Tamo junto. Obrigada pela participação, Gustavo. Agora, a próxima pergunta é da Marina, da Civil. E a pergunta dela já foi parcialmente contemplada também, mas é algo importante para reforçar, porque tiveram várias perguntas com uma temática semelhante aqui no chat. Ela perguntou o seguinte: caso alguém opte por não fazer esse semestre remoto, seja por algum tipo de dificuldade financeira ou outro motivo, ele terá que trancar o semestre ou poderá continuar com um vínculo com a faculdade sem maiores prejuízos? Se ele cancelar todas as disciplinas, assim, isso vira um trancamento. Tem que ter, a ação do trancamento tem que existir para não caracterizar um abandono. Né? Então, assim, aquele aluno que se afastou sem avisar a ninguém, né, olhando aí o passado, isso seria um abandono. Então, o aluno tem que comunicar à universidade, falar assim, eu quero trancar
tá certo? Ou seja, guardem minha vaga, eu só não quero fazer disciplinas agora, mas guardem minha vaga que eu retorno no próximo semestre ou assim que eu desejar. Obrigada, professor. Agora, a próxima pergunta é do João Vitor Peixoto. Ela também já foi parcialmente respondida, mas como surgiu novamente no chat, a gente vai reforçar. Ele perguntou o seguinte: vai ser aberto um período de cancelamento de matrícula antes do dia 31/8? Vai haver monitoria das matérias que já tinham antes? Tá, o trancamento vai ser possível ser feito antes e vai ser possível ser feito depois de 31/8 também. Eu não saberia dizer só o prazo final, tá? Mas que vai ser flexibilizado, vai. Tá certo? Esqueci a segunda parte, perdão da pergunta. Aqui. Do Vai haver trancamento. monitoria das matérias Monitoria. que já haviam antes? Não foi pensado isso ainda, tá certo? Não foi pensado, assim, essa pode ser uma pergunta a gente fazer com a PROAD. Já vinha tendo dificuldades com os recursos dos 2 últimos anos, só reforçando isso aqui, a pandemia é um problema, mas a gente já vivia um problema de caixa das universidades, né? O MEC já vinha cortando bastante recurso, e isso afetou uma série de bolsas, e a monitoria foi uma delas, tá certo? Tanto é que, no ano passado, a gente não conseguiu pagar todos os meses de monitoria, o dinheiro só chegou, já estava na metade do semestre, tá certo? Então, eu teria que ver, junto à pró-reitoria, como é que está a previsão nesse sentido, até porque nessa falta de dinheiro, a universidade não conseguiu mais dinheiro, mas conseguiu muito mais dívidas e contas, né, para atacar a pandemia, construção de equipamentos, né, ajuda aos estudantes. Então, eu não sei como é que está a rubrica específica de monitoria, mas vou perguntar amanhã para a pró-reitora. Obrigada, professor. Bom, agora a pergunta é do Diego Vinícius Martins, da Engenharia Civil. Ele perguntou algo também um tema muito importante que os estudantes estão repetindo, que é sobre como funcionará o sistema de presença. E se a internet ou a energia cair, como o senhor falou, as pessoas ficariam sem presença? Não. A ideia não é apertar o aluno em termos de presença, né? A presença em sala de aula, e mesmo nessas aulas remotas, é para aumentar a chance do aprendizado, né? A gente pede que os alunos estejam presentes, já pedia antes, né? Para ter uma chance maior de aprendizado, né? Na minha disciplina, por exemplo, para quem já foi meu aluno, eu sempre falava no início que eu ia cobrar presença, porque se ele assistisse todas as minhas aulas, eu tinha certeza, eu apostava que ele conseguiria passar, tá certo? Já se ele não assistisse, a chance de insucesso aumentava. Então, da mesma forma, em caráter remoto, a presença é nesse sentido de aumentar a sua chance de aprender, né? Às vezes, eu explicando a mesma coisa de 2 maneiras, né, isso facilita, e às vezes você vendo, você consegue perceber e compreender algo que só assistindo depois ou só lendo o livro você não perceberia. Então, a presença é importante por isso. Mas a gente não vai fazer um cavalo de Troia, a gente não vai criar um problema em cima de ficar, fulano, cadê você? Você sumiu, liga sua câmera. Não é esse o objetivo, tá? Até porque a gente consegue ter esse registro, a gente consegue perceber que aquele aluno saiu e entrou 5 vezes durante a aula porque era problema de internet, tá certo? Então, assim, essa questão de presença vai ser flexibilizada, tá? Mas não significa que ela deixou de ser importante, né? O fato de estar junto e de você participar e não entender ou tirar dúvida na hora facilita o entendimento do resto da aula inteira, né? Então, é muito mais fácil você ir adiante participando da aula do que não fazendo, tentando, achando que só lendo ou assistindo o vídeo depois vai ser mais fácil, que não vai. Certo, professor, obrigada. Agora, antes da gente continuar as inscrições, como muitos já devem ter visto aqui no chat, a gente teve a participação da professora Lilian, e ela pediu para dar um depoimento. Então, como a gente já está mais perto do teto, eu já vou abrir para que a professora faça o depoimento dela aqui para a gente e compartilhe
o que ela tem a dizer, tá bom, pessoal? Professora? Obrigada, Dariane. Eu liguei a câmera para vocês me verem um pouquinho. E vou ser rápida, né? Eu quero agradecer a oportunidade. Estou me metendo aqui, né, Maurício? Desculpa, mas é na intenção de contribuir. Enquanto soma um fôlego. Gente, primeiro, o depoimento é em 4 pontos que eu queria tratar rapidamente com vocês. Primeiro é a gestão da nossa escola. E aqui, quando eu falo gestão, diretamente eu estou falando da professora Carla, do professor Maurício, da professora Maria Carolina e do professor Humberto, os nossos diretores e os nossos coordenadores. Então, eu acho muito importante, apesar da gente estar distante fisicamente, eu acho importante confirmar uma coisa com vocês. Eles estão trabalhando de forma incansável. Eu acho que vocês não têm ideia do que tem sido os bastidores desse período de isolamento social para a gestão da escola e para a gestão da universidade. Então, eu não sei se isso é claro para vocês, então acho que precisa ser falado para ficar muito claro. Desde o dia 16 de março, a gente trabalha em regime de plantão. A minha sensação é essa. É de noite, é de madrugada, é final de semana, é a hora que precisa. Surgiu um fato novo, porque esse momento que a gente está é assim, a cada minuto tem uma coisa diferente acontecendo. E tudo muito incerto, a gente não consegue prever, fazer um planejamento. Então, tudo tem sido discutido ou resolvido assim, na hora que precisa, chegou o problema, a gente tem que resolver. Então, primeiro, acho que é importante fazer esse reconhecimento da gestão para vocês. E dizer que eu estou muito feliz de ver vocês chegando agora para trabalhar junto com a gestão nesse processo. Tudo isso é novo para todo mundo e só vai funcionar se nós estivermos juntos. Né? Isso para mim hoje é muito claro. Nós, professores, vocês, alunos, nós precisamos estar mais do que nunca juntos, virtualmente falando, né? Infelizmente, presencialmente não. Mas para esse formato funcionar, nós temos que estar juntos e dialogando bastante. Isso é muito importante. Os professores estão se reinventando, e isso não tem sido fácil para nenhum de nós. Aí eu estou falando do meu lado. Para vocês terem uma ideia, 1h30 de aula que eu tenho preparado no sistema remoto, eu demoro um dia. Não pelo conhecimento que eu já domino, técnico que eu estou falando do assunto que eu tenho que ministrar a disciplina, mas para transformar essa aula num formato interessante e que vá atingir o objetivo da aula para vocês. Então, assim, é algo pesado para nós. E é muito importante que vocês deem esses feedbacks para nós, como o Maurício também mencionou, se está dando certo. Porque para cada disciplina e para cada tipo de turma, pode ser que uma atividade funcione e a outra não, ou seja, não existe uma receita a ser seguida para ninguém. A gente vai ter que descobrir isso juntos para dar certo. E ainda, não foi falado aqui, mas tudo que eu tenho me informado nesse período, nessa área de educação remota, não só para engenharia, mas para outros cursos, é que isso vai gerar um impacto futuro. Mesmo com o fim da pandemia, assim que a gente puder retornar às atividades presenciais, o ensino, todo mundo fala, todos os especialistas afirmam, o ensino não vai ser mais o mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do sistema híbrido, que vai ser a tendência no futuro, a expectativa é essa, é que todos os cursos sejam híbridos, parte nesse formato remoto, parte no presencial. E isso ainda vem a casar com as novas DCNs, as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia que nós estamos nesse período de reconstrução, né, do currículo dos cursos de engenharia, com foco em muita coisa nova, e muito baseado nas chamadas metodologias ativas, tanto para ministrar a disciplina, quanto para avaliar, que também é uma preocupação tanto de vocês como nossa, como que a gente vai acertar nessas avaliações. Então, de novo, o pedido que eu faço, né, perante essa minha fala, é da gente trabalhar junto.
É nisso que eu boto, que eu tenho fé. Se nós trabalharmos juntos, a gente vai conseguir resolver, né, ou amenizar todos esses problemas que todo mundo está com receio de acontecer, e eu acho que a gente vai conseguir obter sucesso nessa novidade que nos foi imposta nesse momento. Tá? Era isso, agradeço muito a possibilidade de estar falando com vocês. Obrigada. A gente é quem agradece essa participação, professora. Eu, inclusive, acompanhei alguns podcasts e eu vi que, assim, o trabalho para os professores nessa época de pandemia está sendo muito puxado, porque você, além de preparar a aula, você está em casa e a todo momento está sendo professor também. Você não tem um momento de descanso, né? E agora, puxando novamente a lista de inscritos, tem uma pergunta que ela já foi contemplada, mas a gente vai reforçar, que é em relação às avaliações. A Cristina, da Engenharia Ambiental e Sanitária, perguntou em relação às provas como vão ser realizadas as avaliações, se seria via Forms. E para poder dar uma adiantadinha, eu também vou puxar o que a Milena Moura falou, que é, do ponto de vista da qualidade de ensino, é realmente mais vantajoso retomar as aulas de forma remota, sabendo que de todas as restrições que isso causa e do que aguardar o retorno presencial. Então, em resumo, as perguntas são: as formas de avaliações que serão adotadas e, se considerando toda a dificuldade que o ensino remoto traz para a gente, não seria melhor esperar o presencial? Tá, então deixa eu começar pelo fim. Se a gente tivesse, né, uma bola de cristal e soubesse quando é que é o fim, era mais fácil da gente ponderar, né? Então, assim, no início da pandemia, né, como o Brasil começou, como Goiás particularmente começou, eu, Maurício, tinha uma expectativa de que 90 dias a gente teria resolvido o problema, né? Mas a gente tomou um caminho bastante complicado, a população passou a não colaborar, né? Essas 2 últimas semanas em que se pediu para todo mundo ficar mais quieto em casa, a gente não viu isso acontecer, tá certo? Então, o que a gente tem para hoje é que eu tenho certeza que não vai resolver nos próximos 4, 5 meses, e eu não tenho certeza se isso pode levar 1 ano, 2 anos, tá certo? Então, nessa incerteza, que varia aí de 4 meses a 2 anos, é melhor a gente fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar 2 anos parado esperando, né, que a coisa melhore, que todo mundo passe a frequentar os ambientes como a gente fazia no passado. Então, pela incerteza, né, do que vai acontecer, a alternativa de voltar de forma remota talvez seja menos danosa, né, para todo mundo, para vocês que têm carreira. Uma coisa que eu comento com alguns alunos, assim, para quem já é um pouco mais velho, como eu, né, que já está há bastante tempo, aí está mais perto da aposentadoria do que do início de carreira, eu falar em ficar 6 meses parado, isso soa de um jeito. Para vocês que estão aí com seus 20 anos, 20 e poucos anos, 6 meses é uma vida, tá certo? Em 6 meses você muda a sua vida, né? Então, assim, o cara vai, se ele não estiver estudando, vai aparecer uma oportunidade para ele arrumar um emprego lá no norte, ele vai, abandona o curso e mudou a vida dele, né? Então, assim, você ficar 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2, totalmente parado, para vocês, isso aí está fora de questão, tá? Então, assim, já que a gente não sabe quando é essa data, fica difícil a gente tomar essa decisão, e é nesse sentido que todo mundo pensou, né? Mesmo pessoas como eu, que era radicalmente contra, num primeiro instante, de sair, né, como as particulares fizeram, né, assim, assodadamente, parou na quinta-feira, na segunda-feira, quinta-feira já estava dando aula remota. Não é isso que a gente queria. Mas como o problema não se resolveu, cá estamos, tá certo? Fazer o quê? Então, é esse o motivo, não é opção, né? Na verdade, nós estamos aqui por falta de opção, por não saber quando que a vida volta a praticamente ao normal, entre aspas, né, que a gente pudesse estar numa mesma sala. A questão de avaliação, a outra parte aí, cada professor vai estudar, né, uma forma
Ninguém tem essa fórmula pronta na cabeça, tá certo? Eu não sei como é que eu vou fazer na minha disciplina ainda, tá certo? Eu tenho algumas alternativas e a gente vai tentar discutir com os alunos, a gente vai tentar propor, vamos fazer assim, vamos ver se der certo, a gente faz assim o curso inteiro, senão a gente troca da alternativa A para a alternativa B, tá? Então, nenhum professor tem a fórmula mágica da melhor avaliação. Existem várias alternativas, né? O Google Forms são perguntas mais objetivas, em que ele já corrige para a gente, em alguns casos podem ser usados, né? Outras você pode passar um trabalho, o aluno faz e posta, devolve para você e você corrige, esse mais parecido com o que já acontecia antes, tá certo? Você pode pensar alguma maneira do aluno apresentar aquele conteúdo oralmente, né? Ou em grupo, mas pode aquele grupo apresentar um certo trabalho oralmente, tá? Uma prova oral, uma prova escrita. Então, assim, tem várias alternativas e a mistura delas é que em determinada disciplina talvez seja mais para um jeito, em outra seja melhor para outra, tá certo? Tem algumas ferramentas nossas, por exemplo, o SIGA, eu posso preparar um banco de perguntas, um banco de dados com, sei lá, 100 perguntas, e ele consegue fazer um sorteio e pega 5 perguntas diferentes nesse banco para cada aluno, e eu teria uma prova diferente para cada aluno. Pode ser uma alternativa, tá? Então, assim, tem milhares de possibilidades e de combinações dessas possibilidades aí, tá bom? Então, assim, a direção não vai impor, a UFG não vai impor uma forma de avaliação. Cada professor vai construir essa forma de avaliação com os alunos. Obrigada, professor. Agora, a próxima pergunta é da Sara, da Engenharia Civil. Eu gostaria de saber sobre o pré-requisito das matérias de laboratório. Por exemplo, faço a matéria de laboratório de construção civil e a matéria teórica. Para fazer a matéria teórica de materiais de construção 2, precisaria do laboratório de materiais de construção 1. Como ficaria nesse caso? Tá, assim, esse caso é muito fácil de resolver, né? Aí é a lei do bom senso, né? Ela precisava fazer, ela queria fazer, mas ela não pode fazer. Então, aí, tranquilamente, né, ela conseguiria fazer a disciplina teórica e usando o bom senso, a coordenação vai entender isso aí, né? Assim, o pré-requisito, ele existe numa sequência lógica de que o aluno precisaria fazer uma coisa antes da outra para ter um desempenho maior. Mas nós estamos no regime de exceção, tá certo? Então, assim, o regime de exceção não é para prejudicar ninguém que não dá conta de fazer algo que independe da vontade dele. Então, ela não está fazendo laboratório porque é impossível fazer laboratório, tá certo? Então, esse exemplo dela é um exemplo bastante interessante e fácil. Esse aí não tem dúvida, tá? O que não vai poder acontecer é do aluno falar assim, olha, eu não tenho 2 pré-requisitos aqui, mas eu queria aproveitar para fazer uma disciplina lá na frente. Aí não faz sentido, não é isso, né? Então, assim, a gente não quer causar problemas, tá certo? Nem pelo lado do exemplo dela e nem problemas técnicos, né, do aluno também querer fazer uma disciplina onde ele não fez nenhum dos pré-requisitos e aí está forçando a barra em algo que não faz sentido. Obrigada, professor. Agora, a próxima inscrita é a Laura. Como a pergunta dela foi parcialmente contemplada, eu vou abrir para que ela utilize a fala e faça a própria pergunta ou outra pergunta que ela tenha desejo de fazer. Laura? Obrigada. A minha pergunta foi sobre o sistema de monitoria, se ele ia ser mantido, e como sugestão, eu falei para os monitores que eles poderiam oferecer o apoio para os professores na parte de atendimento, que foi citado anteriormente, podendo até fazer chamadas curtas para os interessados. E aí o senhor até comentou já sobre a bolsa, que está numa dificuldade com tudo isso, né? Mas eu acho que existe a possibilidade de manter o sistema de monitoria sem a bolsa. Alguns de nós, eu vou me colocar como exemplo, eu acabei saindo do estágio, tenho muito tempo livre, eu poderia me dispor a participar sem a bolsa, por exemplo.
Ok, Laura, você já está contratada, então, tá certo? Se nesse sentido, eu estava tentando explicar a questão da bolsa, que aí independe da nossa vontade, tá certo? Mas a monitoria voluntária, tá certo? Ela é perfeitamente viável, né? E se o exemplo que você deu é muito bom, de que pode sim, né? Aquele aluno pode sim a facilitar muito a vida do professor, né? E de uma forma em horários bastante variados, né? Se pode combinar uma meia horinha ali no fim do dia, no começo do dia. Então, assim, a versatilidade de horário fica maior, né? Você não precisa ficar parado numa certa sala esperando alguém vir falar com você, né? Então, assim, essa questão do voluntariado, isso vai ser muito bem visto, tá certo? E a gente, eu vou levar a sua sugestão, né, para a gente reforçar que a gente faça. Se a universidade não fizer de uma forma organizada, pelo menos na escola, a gente consegue fazer internamente essa campanha do voluntariado aí. A gente está pedindo voluntário para tudo, por que não para monitoria? Obrigada, professor. É uma ideia muito bacana, ó, pessoal. Quem tiver interesse, então, de auxiliar os professores nesse momento, porque além de ser uma atividade para a gente mesmo se ocupar, porque tem muita gente que está sofrendo com isso, de perder o estágio, está numa situação que não tem como fazer outra coisa e fica ansioso dentro de casa, é uma pauta muito interessante. Agora, a próxima pergunta, já passando um pouquinho, mas só temos mais duas perguntas antes de encerrar todas as perguntas feitas, é da Gabriela Soares de Paula. Para conseguir a bolsa, para conseguir a bolsa, tem de estar matriculado em alguma matéria dada de forma remota. Porém, eu não consegui núcleo livre, mas pegarei matérias remotas a partir de agosto. Nesse caso, eu tenho que esperar até agosto para solicitar uma bolsa ou eu já posso solicitar? Tá, ela é caloura, não? Não sei dizer, deixa eu ver. Gabriela, você está aqui? Se você quiser se manifestar, fique à vontade. É Tá, caloura, ela falou aqui no chat. tá. No caso, ela vai poder concorrer, tá certo? Não, essa ideia não é o para trás, não era questão de núcleo livre. Não está claro a data ainda. Essa é uma das minhas perguntas que estão na minha lista para ver se a Pró-Reitoria já definiu isso aí, até porque a própria Pró-Reitoria pediu para retardar. O 31 de agosto não foi uma data, não foi um sonho de consumo de ninguém, foi uma negociação. Né? Vários professores, vários diretores queriam mais cedo, queriam aí na metade de agosto, a Pró-Reitoria queria mais para frente, em setembro, começo, primeira quinzena de setembro, exatamente pensando na dificuldade ainda da entrada dos calouros, tá certo? E aí houve uma certa negociação e acabou na votação ficando um meio termo, aí o 31 de agosto foi escolhido. Tá? Não que alguém tivesse defendido o 31 de agosto desde o primeiro instante, não foi isso. Então, assim, vai haver matrícula para esses calouros, mas eu não sei a data. Tá? Então, ela deve poder, sim, concorrer, não é só para os que já estão dentro, né? Mas é para quem está entrando, né? O semestre, os alunos que já passaram, né, pelo Enem e pelo SISU, a universidade já considera como alunos, tá certo? Então, ela vai concorrer como uma aluna já efetiva aí. Só não sei afirmar quando é a data da matrícula dela hoje. Perfeito, professor, obrigada. E agora a última pergunta é da Caroline Pereira de Andrade. Posso levar o computador direto na escola? Para quem entregar? Eu acredito que essa pergunta dela foi no sentido de participar da campanha, né, de empréstimo um computador para o seu colega ou para o seu aluno. Então, como um aluno que tem algum computador que pode emprestar, mas que não conhece um colega próximo para fazer esse empréstimo,
pode entrar em contato com a escola. E até nisso, eu acho que a gente pode ampliar para o termo de empréstimo. Seria possível, com a UFG, gerar algum termo de empréstimo para esse aluno que vai emprestar para outro aluno? Tá, a pergunta dela é muito... Como é que é o nome dela? Perdão. Deixa eu ver aqui. Caroline Pereira de Andrade. Tá, Caroline, então é o seguinte, nós vamos concentrar na direção, tá certo? Pode ser na minha pessoa e no coordenador administrativo, que é o Ricardo, nós dois estamos responsáveis por essa campanha, tá certo? Então, assim, você levaria o computador, deixa conosco, até porque vem uma etapa, a gente pede, aproveitando a pergunta dela, todo mundo que tiver numa situação similar, que for emprestar, você tem alguns passos, né? Primeiro, você tem que apagar todos os seus dados, tá certo? Você tem que tirar tudo que é importante, entregar o computador zerado, com nada importante dentro, porque vai que ele vai ser apagado aquela informação. Então, primeiro tem que fazer um backup do seu computador. Dependendo do estado do computador, a gente vai ter que reformatá-lo para colocar um sistema operacional, né, e alguns softwares livres e tal, para a pessoa poder utilizar. Então, a gente, resumindo, pede que todo mundo vá na direção da escola. Essa semana, até segunda-feira, nós estamos proibidos ainda, né, de voltar à normalidade, mas a partir do momento que a cidade possa voltar à normalidade, a gente tem um sistema de rodízio, tá certo? A gente tem ido alguns dias da semana lá na escola, então seria você ligar na secretaria e a gente agendar, né? A gente normalmente tem ido segunda, quarta e sexta pelas manhãs, para resolver esses problemas presenciais. Tá? Então, seria só você ligar na secretaria, agendar um desses 3 dias, né, na semana, e levar o computador, mas já levar ele pronto, né, para ser repassado para a pessoa. Pronto no sentido de não ter nenhuma informação importante dentro dele. Vai existir um termo de empréstimo, tá certo? Em que nesse termo de empréstimo você coloca toda a característica do equipamento, como é que é a máquina, para quem você está emprestando, e as duas pessoas assinam. Quem está pegando o computador e alguém responsável pela direção da escola, tá? Que pode ser eu, ou a Carla, ou o próprio Ricardo. Se algum aluno quiser emprestar para um colega, a sugestão é que também faça esse rito, né? Assim, passe na direção para a gente, mesmo que você queira que aquele colega seu receba, ótimo, ele vai receber, não é problema. Mas só para a gente ter o termo, para a gente ter uma formalidade maior, um compromisso, tá certo? E vai que depois você, que é o dono do computador, viaja, está fora do país e tal, a gente consegue recuperar esse equipamento, te contactar, fulano, o que você quer fazer com ele e tal, e assim por diante. Tá? Então, usem esse documento formal da universidade para todo mundo emprestar do mesmo jeito, tá? Mas mesmo que você pode escolher, falar, eu quero que meu computador seja para o fulano. Perfeito, isso é um acordo de cavalheiros, isso aí ninguém vai entrar no meio desse acordo. Perfeito, professor, obrigada. As perguntas para esse momento já finalizaram, e eu só aproveito para falar alguns feedbacks que a gente já teve para a live, muito importantes, que as pessoas agradeceram pela live, porque elas estavam se sentindo muito ansiosas, sem saber informações, ou às vezes porque as informações chegavam, às vezes, dispersas, fake news, e isso ajuda muito a quadros, por exemplo, de pessoas que estão se sentindo ansiosas na situação. Ter datas, ter informações ajuda bastante com isso. E agora eu passo a palavra para a Laura. Microfone, Laura. Finalizando aqui o ECA Responde de hoje. Se houver mais alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, no Instagram, falar com o seu representante de sala para encaminhar para a gente. E o envolvimento de você, estudante, é muito importante, é essencial para a gente continuar esse trabalho que a gente está fazendo com a escola, que é em prol de vocês e que a gente está tentando fazer da melhor forma possível. O CAEC agradece a participação de todos, em especial nosso professor Maurício e os demais professores que marcaram a presença aqui hoje, e o apoio das instituições estudantis, dos estudantes, e quem ajudou com a divulgação do nosso evento. Obrigada.
Gente, obrigada a todo mundo que participou, ao Maurício, a todos os professores. Isso é muito importante para a gente, para o CA. Continuem engajados e é isso aí. Estava esperando o Marco falar, já que ele não quer falar, então deixa eu despedir aqui antes dele. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi um momento também bastante interessante, né, de falar e de poder responder. A gente que agradece essa ação do CA de tentar juntar vocês, né, deixar mais próximo. Qualquer coisa que quiserem perguntar, podem contactar via e-mail, via WhatsApp, tá certo? Tem meu WhatsApp lá, telefone, no site da universidade, no site da escola. Então, se você lembrar de alguma pergunta que não fez hoje, quiser fazer, sem problema algum, a gente está aí para isso. E se a gente não souber responder, também ótimo, porque a gente vai levar essa pergunta para a Pró-Reitoria para buscar solução para ela, tá? Então, assim, criamos um grupo, como a professora Lília falou, a gente criou um grupo da coordenação, dos coordenadores, dos chefes de departamento, e inserimos também recentemente os 2 CAs, né, para que a notícia corra mais rápido, né, e chegue a vocês o mais rápido possível, tá certo? Assim, dos vários problemas, como a Lília aconteceu, né, a gente acorda sem saber o que vai fazer aquele dia, né, o problema vai aparecer, em algum momento do dia ele chega, né, e a gente fica tentando resolvê-lo aí, tá? Então, a gente agradece, né, essa participação de vocês e, plagiando a Lília aí, a gente só vai conseguir chegar, né, a um bom resultado nesse formato de aula se tiver a participação de vocês, se vocês colaborarem, tá? Porque só os professores, eles nunca fizeram isso. É a primeira vez para todo mundo, tá certo? E só vai dar certo se for todo mundo junto, tá certo? A gente conta com a participação de cada um de vocês aí, né, em prol do bom resultado aí, tá? Para que a gente tenha um Natal mais feliz de ter conseguido um objetivo bastante árduo aí que nós temos pela frente, tá bom? Grande abraço e boa noite a todos vocês. Boa noite, professor. Obrigada pela resposta rápida e por sempre estar aqui presente para tirar a dúvida da gente e se dispondo a participar de todos os eventos que a gente propõe com os estudantes. Boa noite, pessoal. Continue engajando nos perfis do CAEC, mandando suas dúvidas. Assim nós podemos demonstrar a nossa demanda para a universidade e conseguir melhores resultados com esse semestre remoto. Ok? Então, vou ficando por aqui. Boa noite a todos aí. Foi um prazer. Um abraço. Boa noite. Todo mundo, cuidado a todos. Se cuidem, cuidem da família. Tá certo? É o mais importante na vida da gente. Até mais. Sim, senhor. Pode deixar. Tchau, tchau.